Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor, sempre explorando os horizontes da realidade brasileira. Olá, bom dia. Começa agora o Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje vamos falar do IBGE e a realidade brasileira. A cada 10 anos, o Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE, realiza uma pesquisa, que é o Censo Demográfico, que revela quem somos nós. Essa pesquisa faz uma radiografia do país. A edição de 2022 marca 150 anos da primeira coleta de dados no Brasil. Neste ano, a pandemia e a falta de verba atrasaram os trabalhos do novo censo. Participam do programa Simar Azeredo, diretor de pesquisas do IBGE Estatístico, com especialização em educação e secretário executivo da Comissão de Planejamento e Organização Geral dos Censos do IBGE. O José Estáquio Diniz Alves, sociólogo, doutor em demografia e atualmente pesquisador independente. A co-apresentação do programa é de Frank Valverde, que tramentará os destaques do site do Observatório do Terceiro Setor. Você vai conferir as notícias do mundo, direto de Nova York, com a repórter Ana Paula Loureiro, da Rádio ONU. Bom dia, Franklin. Bom dia, Joel, bom dia, Simar, bom dia, José Eustáquio, e bom dia a você, que está em sintonia aqui com a Perspectiva da Rádio Brasil Atual. E, Joel, eu queria complementar, né, que o IBGE existe desde 36, né, desde 1936, e a partir de 1940 ele começou a fazer os censos, né, já foram 12 censos e agora está realizando neste ano mais um censo. Aliás, esse ano aqui, de 2022, né, acaba de registrar, a gente registra 150 anos da realização do recenseamento no Brasil. O primeiro recenseamento do Brasil foi feito 150 anos atrás e é importante destacar, né, que o censo ele é fundamental porque é a partir dos números do censo que a gente consegue estruturar, né, o governo federal, né, o Estado consegue estruturar as políticas públicas e, inclusive, até uma discussão que está meio perdida, mas em qualquer momento vai retomar, até a própria representatividade dos estados, né, dentro do Congresso Nacional, seja na Câmara dos Deputados, seja no Senado. No Senado não, porque é sempre 3, né, para manter o equilíbrio, mas há uma distorção muito grande na Câmara dos Deputados, na Câmara Federal, e eu acho que com o censo pode ser estudado uma reestruturação e uma melhor representatividade da população, Joel. Franklin, e os destaques da semana? A semana começou quente, né, Joel? Nesse fim de semana aqui, o ex-deputado Roberto Jefferson, do PTB, né, que está cumprindo prisão domiciliar, teve voz de prisão para cumprir num presídio, né, não mais dentro da sua casa, como vinha acontecendo. Isso em função das declarações que ele fez com relação à ministra Carmen Lúcia, ofensivas, né? Não vou nem reproduzir aqui nada, porque é de uma baixaria, de um nível tão baixo que não dá nem para reproduzir. E mais que isso, Joel, porque eles tiveram a informação que o ex-deputado tinha um arsenal, né, dentro da casa dele, e tanto é verdade que ele recebeu a bala, né, com mais de 20 tiros de fuzil, os agentes da Polícia Federal, e inclusive explodiu 2 granadas, né? Quer dizer, é coisa absurda pensar isso dentro de uma situação. Isso realmente é o tema que realmente tem dominado o fim e o início desta semana. Mas, Roel, tem uma coisa que é importante a gente colocar. Isso tudo dá uma cortina de fumaça em função da notícia principal, que era, né, até antes dessa atitude do Roberto Jefferson, o direito do candidato, né, do ex-presidente Lula, de 116 direitos de resposta na campanha do Bolsonaro. Em função do quê? Das fake news, das mentiras que o presidente Bolsonaro tem feito na campanha eleitoral, tá? Nesse caso, até no próprio episódio aí do Roberto Jefferson, né, Joel, só para finalizar o comentário, ele disse que não tinha nenhuma ligação, que não tem nem foto com ele. Mentira, apareceu uma série de fotos do presidente Bolsonaro com o Roberto Jefferson, que, aliás, o partido dele, o PTB, né, que lançou como candidato aí o padre Kelmo, né, popularmente conhecido como
padre da festa junina, né? O pessoal tem dito isso, né? Como dizia na minha infância, padre de mentirinha. Padre de mentiria. Ele, inclusive, era linha auxiliar, né? Claramente, linha auxiliar do presidente Bolsonaro. Enfim, né? Eu acho que é importante ressaltar isso. A cortina de fumaça para os 116 direitos de resposta do presidente Lula, ex-presidente Lula, na campanha do Bolsonaro. Ou seja, ele vai ocupar quase uma hora, praticamente, da campanha do presidente Bolsonaro para responder ou desmentir, né, toda a enxovalhada de fake news e mentiras que o presidente Bolsonaro tem feito durante a campanha. Domingo que vem, para finalizar realmente, Joel, teremos eleições. É importante que as pessoas reflitam e optem por qual país querem ter, o país da civilização ou o país da barbárie. Muito bem. Dito isso, Franklin, muito bem dito por você, eu vou cumprimentar os nossos dois convidados. Simar, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Obrigado, Joel. Bom dia a todos. Bom dia, Franklin. Bom dia, Estáquio. Bom dia, Gabriel. José Estáquio, seja novamente muito bem-vindo ao nosso programa. Eu que agradeço, Joel, Franklin, Simar. É um prazer aqui estar discutindo um assunto tão importante como o censo de 2022. Simar, eu citei no início do programa, a pandemia e o corte de verbas comprometeram o censo deste ano. Como que estão os trabalhos? Como estão os trabalhos para a gente concluir o censo e mostrar um pouco quem somos nós, né? Sim, sim. Então, nós iniciamos o censo em 1º de agosto desse ano, com uma campanha grande, com um grande lançamento, com um apoio incrível da imprensa, né? A imprensa ajudando muito o processo de colocar o censo em todos os jornais, em todas as mídias. O censo foi, como vocês estão dando agora esse espaço para a gente. Eu acho que o IBGE não pode reclamar, porque a imprensa ela tem cobrido o censo assim, de uma forma, dado uma cobertura muito interessante para o censo. Só que o seguinte, o censo ele começa já com atraso, né? A gente teve aí a pandemia atrapalhando, tanto o ano de 2020 quanto o ano de 2021, a pandemia atrapalhou muito, porque a gente não conseguiu se preparar nem para colocar o censo em 21. E aí, mas por outro lado, a pandemia, ela nos ajuda porque a gente chega mais preparado para fazer o censo, né? E aí, só que o seguinte, em 2020, nós abrimos um processo seletivo. Em 2021, abrimos outro e tivemos que cancelar os 2 processos seletivos. Isso gera um descrédito, um problema muito sério também, que é um paralelo que o IBGE está fazendo esse censo com rede social. E qualquer operação feita com rede social, é a primeira vez que a gente está fazendo o censo com rede social, que envolve milhares de jovens, sobretudo jovens, né, na coleta. Então, qualquer problema que aconteça, esse problema acaba se potencializando e reverberando fortemente nas redes sociais. Então, aquele momento ali do cancelamento, nós perdemos um quantitativo de interessados para o censo grande. As pessoas não entenderam por que o IBGE estaria cancelando, por mais que a gente explicasse, e também nós tivemos problemas em devolver as taxas. Por que devolver as taxas? Quem pagou, a gente teria que devolver as taxas para as pessoas, e aí aconteceu um problema de pessoas não terem conta corrente, de estarem com problema na conta do banco, o dinheiro bateu na conta, o banco estava devendo o banco acabou levando o dinheiro. Então, assim, uma série de problemas aconteceram, e o IBGE abriu, inclusive, um call center para poder tentar resolver. Então, ali começa o primeiro problema. E depois você começa também a ter um problema com... o mercado de trabalho melhora muito durante esse período, em termos de taxa de desocupação. Você vê que no sul do país, no Mato Grosso, onde as taxas estão baixas, a gente não consegue recenseador. O recenseador é o protagonista desse censo, sem ele a gente não consegue fazer censo. Quais são as razões por que vocês não conseguem? Não conseguem porque eles têm outra oportunidade de emprego. Só para você ter uma ideia, eu tive em Gramado, por volta, lá pelo período ali do Festival de Cinema, praticamente pleno emprego acontecendo ali. Gramado, Canela, Mato Grosso Mato Grosso, a gente está com dificuldade imensa. Eu estou com menos de 40% da coleta feita lá por conta do agronegócio. São Paulo, a mesma coisa. Santa Catarina, Rio Grande do Sul, Paraná, todos esses locais onde a taxa de desocupação ela beira ali o pleno emprego, a gente não consegue. Já o Nordeste, a facilidade é outra. A gente tem já o Piauí e o Sergipe com mais de 80% da população recenseada.
Então, o que a gente está fazendo agora? Melhorando as taxas, até porque a remuneração do recenseador que estava prevista não consegue concorrer com o mercado de trabalho, então a gente está tendo que aumentar substantivamente o valor da remuneração do recenseador para que a gente possa fazer esse censo. Hoje a gente está com cerca de 28.340.000 pessoas recenseadas, a gente está com a estimativa aí de que chegue a 211 milhões aproximadamente, estamos, ou seja, com um pouco mais de 50% do Brasil recenseado. A população recebe, no geral, o IBGE muito bem, a taxa de recusa nossa é muito baixa, mas nós temos uma recusa, que é o que se chama de recusa velada, e que acontece da população não receber o IBGE no primeiro momento, marcar para receber depois e acaba não recebendo, e a população de renda mais alta, nos estratos de renda mais alta, onde a gente tem uma dificuldade ali, uma recusa assumida. Esta recusa que vocês estão tendo, Simar, eu quero repercutir com o Estáquio. Como você disse, o IBGE decidiu prorrogar o prazo de coleta de informações para o censo de 2022. Até o início de dezembro, foi até o início de dezembro, né? E devido à falta de recenseadores, como você acabou de falar, até algum momento, apenas metade da população do Brasil foi recenseada. Estáquio, eu quero ouvir você a respeito disso, desse cenário. Por que aconteceu isso? O que está acontecendo com o IBGE? Eu ouvi agora do Simar, em algumas regiões do país, o que está se oferecendo, a remuneração é muito pequena. Embora nós tenhamos no Brasil uma crise, né, de desemprego provocada pela pandemia, mas as pessoas não estão sendo sensibilizadas ou não foram sensibilizadas por algumas razões. Uma delas o Simar falou, repito, é a remuneração. Mas eu quero que você analise esse cenário, por favor. Não, olha, desde que o censo foi adiado de 2020, e eu tenho alertado sobre os perigos de fazer um censo num período eleitoral, né? O censo, houve muita resistência, né, para fazer o censo 2021, jogou para 2022, e a gente sabia que fazer um censo num período eleitoral é muito complicado. Aí as pessoas falavam assim, mas 2010 também foi no período eleitoral, tá? Mas 2010 a eleição foi uma brincadeira perto do que está acontecendo agora esse ano, né? Nós estamos numa sociedade extremamente polarizada, né? E o que aconteceu ontem em Levi Gasparian é só um exemplo, né, dessa polarização que está tendo na sociedade, tá? Então, assim, fazer um censo no período eleitoral é muito difícil, num período eleitoral de uma sociedade tão polarizada como nós estamos hoje, né? As pessoas começam a desconfiar de tudo, começam a desconfiar até da sombra, né? Então, esse é o maior problema. O segundo problema é claro que é a falta de recurso, né? É claro que quanto mais recurso que você tiver para fazer um censo, melhor ele vai acontecer. Mas também nenhum governo vai dar cheque em branco, né, para falar assim, olha, gaste o que vocês quiserem. Existem restrições orçamentárias, tá? E essas restrições orçamentárias foram colocadas em cima do IBGE. Então, o IBGE ficou com o seguinte dilema, né? Uma escolha de Sofia, né? Ou faz um censo, né, com poucos recursos, né, mas tentando garantir a realização, mesmo numa situação de muita dificuldade de polarização da sociedade, ou então a gente não faz o censo e aí a situação vai ser muito, muito pior, né? Então, dentro desse dilema, o IBGE tentou fazer o censo com os recursos disponíveis, né, da melhor maneira possível. Agora, isso vai refletir na operação. Então, a questão da remuneração, né, dos recenseadores, né, ela acabou pesando, né, e pesou mais pelo seguinte, como tem muita gente recusando atender na primeira visita, o recenseador tem que voltar 1, 2, 3 vezes, né, e o próprio equipamento que o IBGE usa hoje em dia para ter mais consistência, né, da entrevista, ele faz com que os recenseadores tenham que voltar mais vezes. E isso
diminui a remuneração total desses recenseadores. Se todo mundo recebesse na primeira vez, o recenseador ganharia uma grana muito boa, mas isso não está acontecendo. Então, isso dificulta e além do mais, aí não foi falado, né? Mas todo mundo acompanhou, tem vários recenseadores sendo agredidos pela população, né? Tem assédio sexual, tem assédio moral, tem racismo, tem homofobia, todas essas coisas que a gente está vendo na sociedade brasileira está acontecendo em cima dos recenseadores. Então, isso diminui as condições de trabalho e diminui as condições de remuneração, e isso dificulta o recenseamento e atrasa esse recenseamento. E isso é muito ruim para o Brasil. Não, o atraso realmente é muito ruim pela importância que o censo representa para o país. Mas, Simar, desconfiança da população, agressão aos recenseadores, a falta de recursos, por que o IBGE, a pandemia, por que o IBGE insistiu em fazer nesse período? Insistiu fazer porque, dada a importância da gente a importância que a gente precisa desse censo, nós estamos com um censo já com 12 anos de atraso, nós não tivemos uma contagem de população no meio da década, as estimativas que são calculadas pelo IBGE ano a ano, elas utilizam um método, né, que ele prevê que vai ser feita uma contagem da população no meio da década. Essa contagem não foi feita, então nós não tivemos uma contagem de população no meio da década, talvez se tivesse tido essa contagem, a gente não estaria com o problema grave que a gente tem hoje. Todas as pesquisas, Joel, que são feitas por amostragem, todas as pesquisas domiciliares por amostragem, que são divulgadas pelo IBGE e por outros institutos, elas são calibradas com o censo, né? O censo é fundamental. Por exemplo, a PNAD contínua hoje, se a gente não imediatamente não recalcular as projeções que são necessárias para calibrar a pesquisa, ela começa a correr um risco até de qualidade. Então, era fundamental fazer o censo e por outros motivos. Prefeituras que estão com população desatualizada, recebendo aquém do que deve receber, prefeituras recebendo mais do que deve receber, transferência de renda que não chega na população por conta de números errados. Então, assim, era fundamental fazer, né? Sem dúvida que é fundamental esse censo acontecer. Infelizmente, ficamos 2 anos parados aí por conta da pandemia, parado assim, sem o censo, mas internamente trabalhando, mas a gente está lá se dedicando fortemente para que a gente consiga colocar um censo de qualidade na mão da população. A gente acredita que passando essa eleição, com todos esses comentários que o Eustáquio traz, né, de uma eleição polarizada, que a gente possa estar até tendo mais pessoas, porque hoje a eleição também, ela acaba dragando muito. Muitas pessoas que poderiam estar atuando como recenseador estão trabalhando aí de banderola, ganhando 150, 100 reais por dia. Agora vamos ouvir a Rádio ONU, parceira de conteúdo do Observatório do Terceiro Setor, com a reportagem. O mundo digital e redes sociais estão alimentando o discurso de ódio como nunca. Ana Paula Loureiro, de Nova York, tem as informações. A relatora especial da ONU para direito à liberdade de opinião e expressão disse que o bloqueio de informações dentro da Rússia eliminou qualquer notícia independente. Isso pode incentivar outros agressores ao redor do mundo. E Irene Khan ressalta que propaganda e desinformação não são novidade na guerra, mas a tecnologia digital e as redes sociais estão alimentando o conflito como nunca, criando uma situação extremamente perigosa na Ucrânia e em outras zonas de guerra para civis vulneráveis que exercem seus direitos. To target civilians with hate speech, incitement of violence, attacks. Nesta entrevista à ONU News, Irene Khan alertou para o perigo do discurso de ódio, propaganda e desinformação direcionada à população civil numa guerra onde a informação é de grande valor. Sobre o conflito na Ucrânia, ela destacou a negação do acesso à informação e sua manipulação. Irene Khan ressaltou que a mídia independente foi completamente destruída de várias maneiras na Rússia e que isso nunca havia acontecido. A relatora questionou as restrições impostas pela Rússia, dizendo que é completamente imprudente criminalizar notícias que não vêm de fontes governamentais. Para ela, isso vai muito além de qualquer tipo de restrição necessária em tempos de guerra.
A relatora também falou sobre o papel que desempenham as diferentes plataformas na internet. Para ela, Meta, Twitter, Google e outras empresas devem se pautar pelo princípio do respeito aos direitos humanos em suas atividades. Questionada pelo caso da Meta, proprietária do Facebook, citada em um de seus relatórios por censurar determinadas postagens, a empresa permitiu que ucranianos expressassem sua raiva contra militares russos. Para Khan, não se trata de apoiar a Rússia ou a Ucrânia, mas sim a aplicação de padrões universais de direitos humanos. If Meta was to apply those human rights standards and humanitarian principles, they would not allow... De acordo com ela, se a Meta utilizasse esses padrões e respeitasse os princípios humanitários, não permitiria a desinformação da Rússia ou dos ucranianos, e acrescentou que isso fortaleceria sua posição como uma organização global, imparcial e forte. A relatora ressaltou ainda que é por isso que as redes sociais devem ser guiadas por padrões de direitos humanos e não apenas pelas próprias políticas da empresa. Da ONU News em Nova York, Ana Paula Loureiro. Continuamos com Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor. Hoje nós estamos falando sobre IBGE, Realidade Brasileira, com o Simar Azeredo e o José Estáquio. Franklin, antes de falar da nossa enquete, é bom destacar que esse retrocesso no mundo, o Brasil é um reflexo dele, né? O que está acontecendo aqui, exatamente. Sem dúvida, Joel, sem dúvida. Infelizmente, essa não é um fenômeno... Se fosse só no Brasil, acho que era mais fácil tentar resolver, mas isso existe, está no mundo inteiro. A gente vê na Europa esse discurso do ódio sendo alimentado, né? Constantemente, nos Estados Unidos, enfim. Isso está generalizado e acho que os governos, de uma forma geral, ao invés de alimentar, como muitos deles fazem, né, deveriam trabalhar para evitar esse tipo de coisa e até instituir instrumentos de defesa da sociedade, que a sociedade fica meio que à mercê dessa bandalha toda que está aí. Vamos colocar, não é a palavra mais adequada, mas é o que está acontecendo, né? Isso só faz alimentar ainda mais o clima de ódio, Joel. Esse ataque aos direitos humanos, claro que ataca também o nosso processo civilizatório. Esse que é o grande medo desse retrocesso que vivemos. Agora vamos ao que os nossos seguidores votaram a respeito do tema do programa de hoje, Frank. É verdade, nós a cada programa que realizamos aqui na Rádio Brasil Atual, nós realizamos uma enquete. A enquete não tem aquela base científica, mas serve, né? Como realizada pelo IBGE. Exatamente, o IBGE faz tudo em cima de bases científicas, né? Mas serve para a gente ter uma noção de como é que as pessoas estão pensando, pelo menos aquelas pessoas que nos seguem, aquelas pessoas mais próximas aos nossos programas, né? Apresentados aqui na Rádio Brasil Atual. E para o programa de hoje, né, IBGE e a Realidade Brasileira, nós fizemos a seguinte questão na nossa enquete. Você responde às pesquisas de institutos como o IBGE, e o número foi um número bastante assim, feliz, né, e animador. 92% das pessoas disseram que sim, que respondem as pesquisas, as perguntas, né, realizadas pelo IBGE. E 8% disse que não, né? Um número bastante pequeno, mas enfim, né? Acho que até o ideal seria que 100% das pessoas respondessem, porque é importantíssimo para o país e para as próprias pessoas, né? Inclusive, né? É isso que precisa se conscientizar aqui. Esses números que o IBGE vai finalizar ao final do censo, né? É importante para todo mundo, né? Todo mundo vai sair ganhando com esses números, né? E eu tenho uma questão, Joel, que eu acho que o IBGE já passou aqui por casa, né? Já fazendo o censo, né? E, inclusive, na minha casa fui eu que respondi as questões do censo, e como moro numa casa que meus pais moram em conjunto no mesmo quintal, digamos, em outra casa no mesmo quintal, eles são pessoas de idade, eu acompanhei, né, eles até dificuldade de ouvir e tal, então eu acompanhei nesse censo. E o censo, claro, acho que funciona de uma forma randômica, e eu respondi algumas questões, né, de uma forma mais simplificada, e para os meus pais caiu o questionário ampliado, né? Então, eu até queria perguntar, começar pelo Simar e o José Estáquio. Esse formulário amplificado que eu vi, né, quer dizer, eu tive a oportunidade, né, quer dizer, por uma sorte, uma coincidência da vida, de participar, quer dizer, participei de um e no outro eu auxiliei, acompanhei meus pais na resposta. E eu percebi que esse formulário ampliado
poderia ser feito para todo mundo, porque realmente teria uma riqueza de detalhes muito maior. Eu pergunto para o Silmar e gostaria depois que o Zé Eustáquio fizesse seu comentário também. Por que não fazer esse formulário que é ampliado para todo mundo? Porque a riqueza de detalhes e, digamos, a precisão dos dados ia ser muito maior do que randomicamente sortear um pequeno número, digamos, ou uma parcela do contingente brasileiro para responder essas questões. Silmar. Então, Franklin, muito legal ver você dando esse depoimento de que foi recenseado e de que conseguiu ver o básico e a amostra, né? Os dois questionários, eles existem, isso não é uma lenda urbana. E, assim, fazer o censo com todo o questionário que a gente chama de questionário da amostra, o questionário mais completo, com 78 perguntas, demoraria muito o censo. E a gente hoje hoje não, já faz tempo, né, que o IBGE e o mundo desenvolveu técnicas de amostragem, né? A PNAD contínua é um exemplo desse. Nós temos uma amostra de 211 mil domicílios, feita trimestralmente, que representa aí o desemprego. E não é uma pequena amostra, são 7 milhões de domicílios que vão responder perguntas sobre a educação, trabalho, nupcialidade, deficiência, rendimento, até o autismo está incluído ali dentro. Então, a gente vamos ter, ao final desse censo, 7 milhões de domicílios respondendo, né, sobre todos esses temas, né? E no questionário menor, que é o básico, você tem algumas características lá do domicílio, tem um pouco lá das suas características demográficas e a renda da pessoa responsável pelo domicílio. Então, assim, se eu aplicasse esse questionário maior, que demora 18 minutos, para a população, isso iria atrasar muito o censo, né? Iria atrasar em muito o censo. Mas ficaria com uma riqueza de informações melhor, mais precisas, né? Não necessariamente, Joel. Isso que eu queria só completar o que o Silmar falou. As pessoas se enganam muito, eles pensam assim, quanto mais perguntas a gente fizer, mais a gente vai saber. Isso não é verdade. Existe uma regra na estatística que fala o seguinte, se você quer perguntar para muita gente, você pergunta poucas perguntas. Se você quer perguntar para pouca gente, você pode perguntar muitas perguntas. Então, são questionários aprofundados que você faz muitas perguntas para poucas pessoas. Agora, se você for entrevistar a população como um todo, a regra estatística é que as perguntas têm que ser menores. Sabe por quê? Porque quanto mais perguntas você fizer para um entrevistado, a qualidade da pergunta ela tende a diminuir muito, principalmente se você tem de entrevistar a população como um todo, tá? E existe outro engano também que as pessoas gostam de falar, que é o seguinte, acham que é o seguinte, que o questionário do censo ele tem que responder todas as questões do Brasil, tipo, por exemplo, LGBT, tem que responder questões assim que de ponta da sociedade brasileira. Não é verdade. O censo, a principal coisa do censo é você entrevistar toda a população brasileira, ter uma cobertura muito boa e saber a estrutura de sexo e idade dessa população. Quantos são homens, quantos são mulheres e qual é a idade. Essa é a função principal do censo, tá? Se isso sair errado, o resto todo sai errado. Não adianta você fazer 1000 perguntas e você não ter uma cobertura boa de sexo e idade da população. Tá? Então, no mundo inteiro, isso é a recomendação da ONU. Atualmente, nem sempre foi assim. Até 1950, a gente tinha um questionário só, mas depois, a partir de 1960, passou a ter 2 questionários, que isso é uma recomendação da ONU. Você tem um questionário pequeno, bastante pequeno, como o Franklin respondeu, né, com as questões básicas, e depois um questionário maior, que também não pode ser muito grande, tá? Não pode ser até a ideia que vamos colocar tudo que a gente precisar no Brasil nesse questionário, não pode ser assim. Se fizer assim, vai sair errado. Tá? Então, tem que ser um questionário maior, aplicado por uma amostra da população. E como o Silmar falou, é uma amostra muito grande. 7 milhões de domicílios é uma coisa monstruosa. Deixa eu dar só um exemplo. Eu moro num prédio de 88 apartamentos. Tá?
esses apartamentos, eles têm a mesma quantidade de quartos, todos têm banheiro, todos. Então, eu não preciso ficar repetindo a pergunta de banheiro, quantos quartos, quantos não sei o que e tal. E também tem uma certa homogeneidade social. Então, se eu não preciso entrevistar os 88 apartamentos do meu prédio, perguntando todas as questões, porque a gente sabe que muitas vão ser semelhantes. Então, se eu entrevisto só 8, 10 apartamentos, dentro da mesma estrutura, eu vou ter um perfeito conhecimento de toda a realidade do prédio. É assim que é feito no mundo inteiro. Tá? Então, assim, a gente não pode querer pensar que o censo tem que entrevistar todo mundo fazendo todas as perguntas que é necessário, porque aí sai errado o censo, entendeu? Então, a forma como o IBGE faz é uma forma recomendada internacionalmente. Tá? Aí pode discutir como é que é feito, mas é recomendação internacional. O importante é a qualidade da pergunta, né, para atingir todos os brasileiros. Ô, Simar, de acordo com o IBGE, até o início de outubro foram coletados dados de 104 milhões de brasileiros, o que representa 48% da população estimada. O ritmo do censo de 2022 é mais lento que o censo de 2010, obviamente, e a gente já falou isso. Quais foram as razões, foram explicadas aqui por você e pelo Eustáquio. Naquele ano, apenas 57 dias foram utilizados para a coleta dos dados, de 154 milhões de brasileiros já tinham sido recenseados. Olha só, em 57 dias, 154 milhões de brasileiros foram recenseados. Esse ano a gente sabe das dificuldades que você apresentou. Agora, desses 104 milhões, o que a gente já pode esperar? Que novidades terá esse censo? O que esse censo vai trazer de novo? Né? Já temos quase 50% da população recenseada. Então, Joel, esse censo ele tem um diferencial. Com certeza, o recenseador que foi na casa do Franklin fazer as entrevistas lá, imediatamente, a cada clique que ele dava, as entrevistas já vinham para o IBGE. Né? Então, assim, imediatamente, nós já tínhamos os dados aqui centralizados. Nós estamos com uma série de ferramentas que elas fazem cruzamentos com, tanto fazendo georreferenciamento, essa é a primeira vez que o censo vai georreferenciar, ou seja, captar as coordenadas de GPS de todos os domicílios. Então, a gente está fazendo batimento com cadastro de energia elétrica, nós estamos fazendo batimento com CPF, uma série de dados, né, que permitem a gente até fazer um mapeamento sobre a qualidade que o censo da cobertura, como o Eustáquio colocou, a função princípio do censo é contar a população, né, e isso a gente está conseguindo fazer, e a gente já começa a perceber através dos dashboards que estão sendo criados para o censo, e esse censo em tempo real, né, com acompanhamento do recenseador em campo, com o trajeto do recenseador sendo mapeado, nós já estamos mostrando aí uma população mais envelhecida, né? É um pouco a cara do que é o recenseador do IBGE. Eu não sei qual era o perfil do recenseador da casa do Franklin. O recenseador que veio aqui na minha casa tinha 72 anos. Então, assim, isso já reflete até no perfil do recenseador. Então, uma recenseadora que devia ter em torno de uns 30 e poucos anos, 30 para 40 anos, mais ou menos. Isso para recenseador já é um número elevado, porque o recenseador geralmente é a população mais jovem, está acabando de sair do ensino médio ou entrando aí no ensino superior, e a gente vê presente no censo essas pessoas já conseguindo mexer em smartphone com uma facilidade muito, muito grande, e o sucesso e uma responsabilidade também maior, né? Até para abrir as casas. Então, assim, esse censo ele traz essa novidade que eu falei, que com certeza o Eustáquio pode falar isso melhor que eu, porque é especialista no assunto. Vamos ter aí uma mudança na estrutura etária, o censo vai trazer isso em todos os municípios Ou seja, até agora o Brasil está ficando um pouco mais velho, Eustáquio. Mas uma outra curiosidade que eu queria colocar aqui no programa, já que o Franco, no meu caso, eu moro na zona norte da cidade, eu moro em apartamento, está ali a foto do recenseador e o WhatsApp dele para marcar uma entrevista com os moradores.
né? Eu achei aquilo uma coisa curiosa. Hoje eu desci no elevador e vi, né, a foto dele, eu ligo para ele e digo a hora que eu posso recebê-lo. Eu achei aqui uma facilidade. No meu caso, eu vou colocar o dia que ele estiver lá falando com os meus vizinhos, eu vou junto, porque se ele voltar lá, cada um colocar um horário, aí esse recenseamento vai durar muito mais do que a gente imagina. Mas, Eustáquio, estamos ficando mais velhos, a gente já sabia disso, né? E essas informações vão nortear muitas políticas públicas, né? Sobretudo num país que está ficando mais velho, o nosso olhar em relação ao idoso deve ficar muito mais presente, né, nas nossas políticas públicas. Claro, o Brasil ele está ficando mais velho, mais feminino e mais urbano, né? Isso é uma tendência histórica que ela continua. Agora, Joel, é só para mostrar a importância disso, pelo seguinte, olha, durante a pandemia, quando estabeleceu aquele negócio que você vai vacinar primeiro as pessoas de 80 anos e mais, né? Depois de 70 anos e mais, depois de 60 anos e mais, o que aconteceu isso em 2021? Várias cidades não sabiam qual que era a população de 60 anos e mais, 70 anos e mais, porque o censo, para o Brasil, é mais fácil você calcular qual que é a proporção dessa população. Mas para cidades que têm muita migração, isso fica muito difícil. Então, assim, eu tive vários prefeitos ligando para mim, e particularmente no Amapá, que eu tenho um amigo muito grande lá, os caras me pediram, pelo amor de Deus, eu tive de fazer uma projeção assim, muito rápida, para estabelecer qual que era a população de 80 anos, de 70 anos, 60 anos, para eles definirem a vacinação, entendeu? Então, assim, o censo ele é fundamental para as políticas públicas, igual você falou, João, o Frank também já falou sobre isso, porque se você não conhece a realidade, você não consegue atuar sobre essa realidade. E esse ano nós estamos com uma situação que é muito clara, o seguinte: todos os institutos de pesquisa erraram no primeiro turno, tá? Todos erraram. E eu não estou falando isso agora, porque senão vocês vão falar assim, depois que errou, ele está denunciando. Não, antes do primeiro turno, eu dei uma declaração, inclusive para o Financial Times, tá publicado internacionalmente, eu falando o seguinte: olha, todas as pesquisas vão errar. Se alguma acertar, é porque tem pesquisa demais, às vezes ela errou de um lado, vai acertar sem querer. Por quê? Porque a gente não sabe qual que é a realidade. Eu vou te dar só um exemplo muito claro. A gente sabe que a população evangélica, a maior parte da população evangélica está votando no Bolsonaro. A maior parte da população católica está votando no Lula, e dos sem religião também. Tá? Então, isso a gente sabe, a pesquisa está mostrando. Mas qual que é a proporção de evangélicos na população? Ninguém sabe. Eu tenho uma projeção que fala que é 32%. O Datafolha está usando 27%. A outra pesquisa está usando 28%. Tem pesquisa usando 25%, tem pesquisa usando 30%. Então, se você não sabe qual que é a proporção de evangélicos na população brasileira, como é que você vai fazer uma pesquisa de opinião e vai calibrar essa posição? Isso vai calibrar, né, a pesquisa para saber para expandir a amostra da pesquisa. Então, isso é a demonstração da falta do censo. Esse erro que teve nas pesquisas, no segundo turno, esse erro tende a diminuir, porque são 2 candidatos só. É isso que eu ia perguntar para você. No segundo turno, a tua expectativa é o que o Datafolha e o Exibop estão apresentando, mantém aquela diferença que eles falaram. Bom, nós estamos nos referindo às pesquisas para presidente da República. Você acha que há uma mudança significativa aí? Deverá acontecer? Não, se você comparar as pesquisas agora do segundo turno com a do primeiro turno, elas já estão mais próximas agora. Elas já estão mais próximas. E deve, essa semana, ficar mais próximas. Agora, elas só iriam acertar bem se tivesse o censo. E isso eu já tinha denunciado ano passado, 2021. Quando eu falei assim, o censo ser adiado para 2022 vai prejudicar as eleições. Porque como é que as pesquisas vão saber a realidade? Como é que os candidatos vão defender
políticas públicas se a gente não conhece a realidade do país. Então, isso é a maior demonstração da falta que o censo faz. Né? A questão da pandemia e a questão da eleição mostram que assim, é fundamental que a gente faça um bom censo, que esse censo seja feito da melhor qualidade, com maior rapidez, divulgando os dados de maneira mais rápida possível, senão o Brasil vai cometer muitos erros. Antes de conversar com você sobre quem quer ficar informado sobre projetos, causas sociais e direitos humanos, Franco, eu quero uma pergunta rapidamente que você me responda, Eustáquio. O censo do IBGE deveria ser uma política de governo, não de Estado, né? Não, uma política de Estado. De Estado, não de governo. Uma política de Estado. De uma certa forma, o IBGE já fez 8 censos, né? Porque antes de 1940 não era o IBGE. Né? O IBGE foi criado, como o Franco falou, na década de 1930, e ele fez 8 censos, esse é o 9º censo. Eu participei como recenseador. Eu estou contando isso porque, em relação às verbas, os recursos que foram disponibilizados, a gente sabe que foi cortado, né? O problema é o seguinte, Joel, a gente também não pode reclamar, não é o seguinte: estão cortando recursos da educação, estão cortando recursos da saúde, estão cortando recursos da infraestrutura, estão cortando recursos de tudo quanto é lugar. Aí você vai falar, não, o IBGE não vai ter corte nenhum. Isso não existe. Se o cobertor é curto, isso vai acontecer no mundo, ou ele tampa a cabeça ou ele tampa o pé. Não tem jeito de... Se fosse uma política de Estado... Mas a educação não é uma política de Estado, a saúde não é uma política de Estado, e não tem dinheiro. Muito bem. Eu concordo com você totalmente que devia ser assim. Mas só que não é assim em lugar nenhum do mundo, porque a restrição orçamentária, ela atinge todo mundo. Muito bem, agora a palavra... Só uma coisinha, Joel. Eu não tô querendo justificar, não. Eu acho que devia ter o dinheiro, e devia ter mais dinheiro, e o censo, quanto mais dinheiro, a qualidade vai ser melhor, e o retorno para a sociedade vai ser melhor. E eu defendo essa posição. Agora, eu estou dizendo o seguinte: é ilusão a gente achar que vai ter dinheiro para tudo. Não, mas a pergunta que eu quero que o Simar pense, ele responde depois que o Frank falar, com esse recurso recebido, nós teremos um censo com qualidade? Mas isso daqui, guarda essa sua resposta, Simar. Vamos ouvir o Frank Valverde agora. Perfeito, Joel. Eu acho que a forma de seguir, estar bem informado sobre uma série de assuntos, é seguir o Observatório do Terceiro Setor nas redes sociais, acompanhando as informações do Brasil e no mundo. No Insta, né, como o pessoal chama, o Instagram, @Observatório 3 Setor. No facebook.com/Observatório 3 Setor. Nos 3 casos, o 3 em numeral. E os nossos programas de rádio, como esse que nós estamos fazendo agora, eles ficam disponíveis no nosso canal do Observatório no YouTube. Lá você também encontra entrevistas e quadros como Você Sabia e Você Conhece, que mostram uma série de aspectos ignorados da nossa história e refletem também sobre a nossa sociedade. Basta buscar por Observatório 3 em numeral Setor. E você colocou uma pergunta para o Simar, e eu queria colocar uma outra também, tanto para o Simar como para o José Eustáquio, né, depois que ele responder a que você fez, Joel, que é sobre a proteção de dados. Eu tenho antes de começar o censo, eu ouvi muita gente falando assim, mas vão perguntar dos meus dados e tal, mas isso hoje em dia, como está tudo tão devassado, será que vai ter proteção suficiente nos nossos dados? Essa é uma outra questão para eles responderem logo depois da sua questão que você fez, Joel. Vamos lá, Simar. Então, Joel, esse censo que eu falei no início, ele tem uma quantidade de aparato tecnológico, né? Até por questão da segurança, Franklin, eu não sei se você chegou a observar isso, o recenseador, ao ele perguntar para você o seu rendimento, ele teria que ter dado a opção a você de entregar o dispositivo na sua mão, você informar o valor e seguir adiante. Você coloca a faixa, informa o valor e segue adiante. Ele poderia ter feito isso,
se você tivesse alguma negativa de responder o rendimento. Isso é muito bom, sobretudo quando você está trabalhando em cidades do interior, em que você conhece o recenseador, então toda a parte de rendimento, ele entrega para você o dispositivo, você informa o valor e segue adiante. E ele não consegue recuperar a imagem daquele valor depois, chegada para cá. Os dados do IBGE, eles são totalmente confidencializado. Qualquer dado, qualquer acesso ao dado do IBGE, ele tem que ser anonimizado. Então, até hoje, a gente até um caso aí com a ministra Carmen Lúcia, em que um prefeito pediu o número de pessoas que não tinham registro de nascimento, e o IBGE ganhou a ação. Não foi possível verificar quem eram as pessoas que não tinham registro de nascimento na época. Então, assim, e com relação à qualidade do censo, tem todo um aparato tecnológico. Com relação ao orçamento, que você me perguntou também, a gente está esperando aí avançar em medidas que foram colocadas para captar mais recenseador, está aumentando o estímulo do recenseador trabalhar com uma melhora substancial na remuneração dele e fazendo esse controle dos gastos que a gente deveria ter tido e nunca acabou não tendo, né? Ou seja, tivemos aí postos de coleta na qual nós não pagamos pelo aluguel, internet da qual nós não pagamos as taxas de internet porque acabamos tendo doação desses elementos, e estamos agora esperando para ver se vai ser necessário que seja colocado um aporte de recurso maior para fazer a conclusão do censo. Mas, inclusive, eu acho que o Eustáquio deve estar acompanhando isso, nós temos tido reclamações, inclusive dos recenseadores, que existe um controle de qualidade muito forte no censo, né? Eu tenho que voltar na casa 4 vezes, eu tenho que fazer X supervisões, e isso a gente não abre mão. Isso, às vezes, até atrasa um pouco o pagamento do recenseador. Eu não posso liberar um recenseador, o pagamento dele, sem antes fazer todo um trabalho de controle de qualidade. Então, assim, a qualidade, ela é fundamental, né, para que a gente possa cumprir essa função princípio, que é contar a população e fazer isso de forma de qualidade. Então, assim, às vezes, durante esse censo, eu começo a perceber distorções e imediatamente a gente começa a consertar. Distorções que podem vir até de treinamento mal dado, podem vir por uma pergunta mal colocada. Logo no início, a gente percebeu isso e imediatamente agiu para consertar, coisas que não foram possíveis de ter feito em outro censo, né? Eustáquio. Não, a questão do sigilo, o sigilo é total. Só dar um exemplo seguinte. Uma vez eu estava fazendo uma pesquisa que a gente precisava descer no nível, né, de setor censitário, né, que é o nível, vamos dizer assim, um nível mais básico da pesquisa. O problema é que se você, é claro que o IBGE, quando ele divulga o dado, você nunca tem acesso ao nome das pessoas, nada disso. Mas se você vai fazer uma pesquisa numa região muito pequena, você pode acabar indiretamente identificando as pessoas, tá? Então, para fazer essa pesquisa, eu tive de ir numa sala de sigilo do IBGE para fazer a pesquisa, para o IBGE verificar se aquela pesquisa ia ter alguma identificação, e se tivesse alguma identificação, eu não podia pegar aqueles dados daquela forma, eu só podia pegar os dados se eu não conseguisse identificar alguém, né? Então, assim, a seriedade em relação a essa questão do sigilo, aí é total, né? O IBGE, nesse ponto, ele tem ele tem uma tradição, né? Ele tem um nome muito grande para preservar, e isso é isso que o Zimar falou. Toda essa tecnologia, ela permite que você faça um levantamento e ninguém tem acesso, né, ao dado identificado, né? Então, depois que vai fazer é o seguinte, você vai pegar a renda das pessoas e vai tirar uma média dessas rendas, né, de acordo com como você quiser, pelo município, pelo estado, pelo nacional, mas você não sabe quem é que ganha pouco ou quem é que ganha muito, né? Você sabe qual que é a distribuição de renda do país que você pode utilizar para efeitos de políticas públicas, mas nunca identificando as pessoas. E nesse ponto o IBGE é mestre nesse tipo de coisa. O IBGE realizou o Dia Nacional de Divulgação e Disseminação do Censo de 2022 no último dia 8.
A campanha montou balcões em lugares públicos em todo o país com o objetivo de incentivar os brasileiros a responderem à pesquisa do censo demográfico. Franklin Valverde, nós temos mais 10 minutos de programa, batemos um papão, esclarecemos algumas coisas aí em relação ao IBGE, ao censo demográfico, a demora, as verbas, ao sigilo das informações. Então, eu gostaria que você resumisse. Você tem muita informação ainda para dar, mas como a gente já adiantou com os entrevistados, você fica à vontade para fazer um resumo total aí. Perfeito. Mais importante. Perfeito. Eu quero dar um destaque inicialmente do nosso site, o site do Observatório do Terceiro Setor. É um site que sempre tem uma série de matérias, uma série de reportagens preocupadas com os direitos humanos e com a cidadania. Lá nós vamos encontrar uma série de matérias, entre as mais lidas nós temos matérias como, por exemplo, 68% das mulheres que atuam no trabalho doméstico são negras. E outra matéria que também é bastante lida, com dívida parcelada pelo governo, o dono da Avan compra jatinho de 250 milhões. Até uma curiosidade, esta semana, semana passada, o início desta semana aqui, está repercutindo uma frase que ele disse lá para trás, né, conversando com o dono de uma escola, que não tem problema não, você pare de pagar, atrase os salários e demita professor. Né? Então esse é o tipo de empresário brasileiro, né, que parcela a dívida no governo, acha que não tem que pagar o salário dos trabalhadores e compram um jatinho. E a matéria que eu quero dar um destaque especial, Joel, e ela é muito importante, porque nós estamos no mês de outubro, o mês do Outubro Rosa, é que aumentam as mortes de câncer de mama e de colo de útero em São Paulo. Né? E nós estamos no mês do Outubro Rosa, como eu disse, né? Que é o de prevenção ao câncer de mama. De acordo com essa matéria que foi escrita pela Yara de Andrade, né? E ela, nessa matéria, ela trata que, de acordo com a Unidade de Informação e Epidemiologia da Fundação Oncocentro de São Paulo, os dois tipos de tumor apresentam queda consistente até o ano de 2008. Após um período de redução, né, houve o aumento do câncer do colo de útero e a estabilização no de mama. E eles voltaram a subir, né, isso a partir de 2016. Né, é preocupante isso. Né? Nós estávamos com um trabalho bem realizado até 2008 e depois de 2016 houve essa subida. Né? Então é importante, como nós estamos ainda no mês de outubro, né, mês de prevenção, que as mulheres façam, né, essa visita aos médicos para verificar como é que está a situação da sua saúde. Isso é importantíssimo. Quando isso é verificado no início, né, no início o câncer é verificado no início, o tratamento dá muito mais resultado, você consegue debelar esse problema. Então é importantíssimo esse controle da saúde da mulher. Tá? E Joel, essa matéria que eu falei e outras, né, no nosso site, elas se encontram com o auxílio da ferramenta de audiodescrição, uma ferramenta que ajuda que as pessoas que têm deficiência visual consigam ter informação e compartilhar o nosso conteúdo no nosso site. E como você disse, para finalizar, acho que uma coisa importante, né, para passar a palavra final para o José Eustáquio e para o Simar, eu dou a seguinte síntese que eu acho importante dessa conversa que nós tivemos com os dois, muito esclarecedora sobre o censo que está sendo realizado no país. Todos e todas recebam muito bem os recenseadores, né? Apresentem os dados de forma verdadeira, sem falseá-los, porque da informação desses dados é que nós temos condições, o Brasil, né, o Estado brasileiro e os governos terão condições de traçar políticas públicas importantíssimas para o desenvolvimento do nosso país, Joel. O governo federal liberou 2,3 bilhões para a realização do censo de 2022. O valor é 26% menor que o inicialmente previsto. Na última semana, o IBGE abriu um processo seletivo, como o Simar disse, para o censo de 2022, em diversos municípios de todo o país, com o objetivo de acelerar a coleta de dados. Eu acho que, Simar, para a gente fechar a participação, em 2 minutos, eu gostaria que você falasse quem pode se inscrever para trabalhar no censo, remuneração, de como deve fazer, para que a gente conclua esse programa como um programa serviço, né, com o objetivo de contribuir para que o IBGE conclua os trabalhos do Censo Demográfico de 2022. Obrigado, Joel. Como foi falado aqui hoje, discutido, né,
primeiro agradecer a participação aqui, falar do censo é muito importante nesse momento, que a população possa estar respondendo o censo. Eu queria dar uma dica a vocês, nos próximos entrevistados que chegarem aqui. Às vezes é muito comum a gente chegar em programa de televisão, o IBGE não passou na minha casa. Em dezembro nós vamos estar ligando um tridígito, né? Eu não quero falar o número aqui, porque senão as pessoas vão começar a ligar, mas a gente vai anunciar um tridígito. Se quiser, a gente pode voltar aqui para falar desse tridígito, onde a população vai ter a oportunidade de ligar para o IBGE, olha, eu não fui recenseado. Então, se o cara chega num programa de televisão, como é muito comum, o IBGE não passou na minha casa, aí tem que perguntar, por que você não ligou para o IBGE? Esse é um ato de cidadania. Então, é importante que a população utilize o tridígito. E detalhe, esse censo tem um diferencial. Você pode fazer presencial, pela internet, ou você pode ligar para o recenseador e fazer por telefone, se você tem dificuldade com a internet. Então, tem 3 formas aí de coleta, e agora você vai ter o tridígito, né, que você vai ligar e o IBGE vai até a sua casa e vai captar a coordenada do seu domicílio. A gente está aí numa luta grande. Quem pode trabalhar no IBGE pode contribuir. Basta você acessar o portal do IBGE, vai ter um campo lá, Trabalhe Conosco. Nesse campo Trabalhe Conosco, nós temos lá, se você é ex-aposentado, se você mesmo que seja funcionário público, né? Se você está aposentado como funcionário público, se você é funcionário público e tem tempo, né, professora como ex-expediente, pode procurar o IBGE e se inscrever para ser recenseador. É uma experiência incrível. Censo acontece a cada 10 anos, o próximo agora só em 2030, né? Então, assim, é uma oportunidade. Eu comecei a minha carreira dentro do IBGE, o Eustáquio também foi recenseador, como recenseador no censo de 80, e toda a base que eu tenho hoje para trabalhar no IBGE, eu vou dizer para você que foi sendo recenseador. Você aprende muito sendo recenseador. Muito bem, tá aí. Seja um recenseador do IBGE, entrando no portal do IBGE e se inscrevendo, seja aposentado, jovem, estudante, professor, enfim. Eustáquio, eu tenho mais 1 minuto e meio para você, suas conclusões finais. O que mais importante você gostaria de deixar registrado aqui no nosso programa a respeito do censo demográfico no país? Olha, Joel, eu queria dar só um exemplo dos Estados Unidos. É o seguinte, os Estados Unidos fez a Constituição. Os Estados Unidos tem uma Constituição só. Ela foi feita em 1787. E nessa Constituição falava que cada cidadão um voto. Tá? Então, mas para você colocar a Constituição em prática, você precisava ter um censo, para saber aonde estão os cidadãos e quantos são os cidadãos. Então, os Estados Unidos fez o censo em 1790, tá? E depois fez 1800, e assim continuou. Então, ele fez 24 censos nesses 200 e poucos anos da história da independência dos Estados Unidos. E os Estados Unidos, a grandeza dos Estados Unidos, ela se deve muito a essa qualidade das informações. O Brasil fez a independência em 1822 e tentou fazer o primeiro censo em 1852. Só que o censo deu errado, por uma série de... Depois a gente pode até fazer um programa só sobre esse censo de 1852 que não aconteceu. Então, o primeiro censo foi feito só em 1872, há 150 anos atrás. Deveria ter sido feito há 200 anos atrás, nos 200 anos da independência, e não há 150 anos atrás. Em 1930, o Getúlio Vargas derrubou o governo, assumiu o governo e não fez o censo em 1930. Né? Então, a história do censo brasileiro é muito mais complicada do que a história do censo americano. Mas ele é fundamental. Sem o censo, a gente não consegue avançar em termos econômicos e em termos sociais. Então, a informação que você trouxe explica muito o nosso atraso. O Perspectiva está terminando. Eu agradeço a presença do Cimar Azevedo, diretor de pesquisa do IBGE, o José Eustáquio Diniz Alves, sociólogo, doutor em demografia, atualmente pesquisador independente. Esse programa foi produzido pela equipe do Observatório do Terceiro Setor. Na próxima quinta-feira, às 9 horas, acompanhe o nosso programa Brasil ODS. Na pauta do programa, políticas de inclusão na educação. Não perca. E ficamos por aqui, sempre na luta por uma sociedade mais justa, solidária, sustentável e tolerante. Até o próximo programa. Você acabou de ouvir Perspectiva, um programa do Observatório do Terceiro Setor.